respondeu sobre essa citação. Muitas igrejas se tornaram lugares onde as finanças e o poder são mais importantes que a presença do Espírito Santo. Isso me fez recordar um comentarista católico, Cornélios, que falou sobre Tomás de Aquino, que foi visitar um dia o Papa Inocêncio II. A igreja estava tomada pelo secularismo e o materialismo. E aí Tomás de Aquino foi conversar com o Papa Inocêncio, que estava contando uma grande quantia de dinheiro. E o Papa virou para Tomás de Aquino e disse: está vendo, Tomás? A igreja hoje não pode dizer que não tem prata e ouro. Tomás de Aquino virou para ele e falou assim: e a igreja hoje não pode dizer levanta e anda. Lembra lá daquele milagre feito na porta do templo, Formosa, em Atos capítulo 3? Os discípulos disseram: nós não temos ouro ou prata, mas em nome de Jesus levanta e anda. Eles tinham poder, o poder de Deus. A igreja cristã, a igreja central de Jerusalém, tinha poder de Deus. E eu anseio que a igreja Batista Central possa experimentar o poder de Deus ainda, irmãos, de uma maneira como nunca experimentou. Vocês creem nisso, queridos? Vocês querem isso? Amém, igreja? Vocês querem que a presença de Deus possa vir aqui nesse lugar e fazer com que as pessoas creiam nesse Deus mais do que nos outros deuses que essa geração tem criado, tem levantado nos seus corações? Eu não conhecia uma igreja aqui em Uberlândia, eu ouvia falar dos cultos. Inclusive um jovem me procurou, disse que não queria ficar mais naquela igreja, porque sentia que alguma coisa não estava legal. Uma igreja que até mudou o nome recentemente. Às vezes nós achamos que uma igreja cheia de pessoas configura a glória de Deus, a presença de Deus. Jesus disse: onde estiver 2 ou 3, ali eu vou estar no meio deles. A igreja no Novo Testamento não tinha seminário, não tinha convenção, não tinha muitos recursos, mas era uma igreja que tinha a presença de Deus e Deus se manifestava nela. Nós precisamos ansiar, queridos, pela presença, pela glória de Deus. A igreja é o corpo vivo de Cristo aqui na terra. Não foi a beleza das portas do templo e a maravilhosa obra arquitetônica que curou aquele aleijado. Foi o poder de Deus. E aquele lugar expulsou os discípulos. Jesus não se impressiona com obras arquitetônicas maravilhosas. Até os discípulos: mestre, olha esse templo. Jesus falou: não vai ficar pedra sobre pedra. Jesus está interessado no seu coração. Ele quer ser Senhor na sua vida. Quando nós desobedecemos a Deus, quando nós não aplicamos a palavra de Deus nas nossas vidas, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. Quando nós murmuramos, quando nós reclamamos, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. Para quem chegou aqui agora, eu li a frase do A.W. Tozer. Eu gosto muito desse escritor, porque ele nos convida a ter uma experiência espiritual genuína. Convida a igreja a se arrepender da sua carnalidade. Ele diz: se o Espírito Santo fosse retirado da igreja hoje, 95% do que fazemos continuaria e ninguém saberia a diferença. Se o Espírito Santo tivesse sido retirado da igreja do Novo Testamento, 95% do que eles fizeram pararia e todos saberiam a diferença.
E aí eu vi um pastor que se diz calvinista e ao mesmo tempo carismático. Eu não vou citar o nome dele aqui. Que diz que quando leu essas palavras do Tozer, ele ficou tão impactado, ele começou a chorar, e ele disse até para o seu pastor: olha, pastor, olha que frase. E ele disse: sabe o que o meu pastor falou? Que o Espírito Santo já saiu de muitas igrejas. Aí eu fiquei, poxa vida, será que o Tozer acreditava que o Espírito Santo pode deixar a igreja? Ou seja, na nossa teologia, isso não cabe. Porque o Espírito Santo é o selo. Lá em Efésios, no dia que você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, você é selado com o Espírito Santo da promessa. Amém, queridos? É a garantia de que nós vamos habitar com Deus nos céus. Agora, será que o Espírito Santo pode abandonar a igreja? Quando nós ouvimos frases soltas, o grande perigo de nós distorcermos o pensamento do autor. E ele conta no livro, eu vou ler aqui para vocês na íntegra, e ele fala: então, para compensar sua ausência, temos que fazer algo para manter nosso ânimo. Quero lembrá-lo de que existem igrejas tão completamente fora das mãos de Deus, que se o Espírito Santo se retirasse delas, levariam muitos meses para descobrir. Eu disse isso anteriormente em uma mensagem, uma vez. E no dia seguinte uma mulher me ligou e disse que estivera presente ao culto. E eu pertenço a outra igreja e escutei você declarar que existem igrejas nas quais o Espírito Santo poderia abandoná-los e eles nunca descobririam. Lembrou. Então ela acrescentou: quero que você saiba que isso aconteceu em nossa igreja. Nós o rejeitamos tão consistentemente que ele se foi. Ele não está mais lá. Sua voz era terna e não havia malícia ou crítica. Não sei se ela estava certa. Olha aqui o Tozer dizendo: não sei se ela estava certa. Pois duvido que o Espírito de Deus saia completamente de uma igreja. Aí eu vou salvar aqui a memória do falecido Tozer. Ele não acreditava, ele falou de uma maneira até hipotética. Essa frase: se o Espírito Santo fosse retirado da igreja. É um experimento mental para a gente poder refletir sobre o que nós estamos fazendo, a nossa história. Eu não quero continuar como um crente carnal. Se você não acredita nessa acepção, eu não quero continuar como um crente vazio da glória de Deus. Eu não quero continuar fazendo as coisas simplesmente por uma rotina. Eu não quero ler a Bíblia apenas por uma rotina. Eu não quero participar de um reino de oração apenas por obrigação. Eu quero vir ao culto com ânsia, com fome de Deus. Você quer aumentar esse sentimento no seu coração, querido? Comece a orar. Diga: Deus, eu não quero me conformar com o tipo de vida cristã que eu estou vivendo. Eu não aceito que a minha igreja seja uma igreja que não tenha a sua glória manifestando nas suas reuniões. Nós ansiamos pela sua presença muito mais do que qualquer outra coisa. Jesus disse no Novo Testamento: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deus pode estar aqui, Ele está em todo lugar, Ele é onisciente. Mas eu pergunto: o seu coração onde que está? Nesse momento, aonde o seu pensamento está levando você agora? Eu tenho pregado, assim como o pastor Fábio pregou aqui também, a primeira mensagem dele falando sobre idolatria, né? A igreja evangélica precisa saber que ela tem levantado falsos deuses dentro dela. O dinheiro, poder político. Eu lembro de um pastor que falou que na igreja dele tinha um camarada que conhecia de tantas leis, e
que ele era até bom nas reuniões de sessão administrativa da igreja. Eu pergunto, meu Deus, o cara conhece de estatuto, conhece de leis. E eu pergunto, o que ele conhece de Deus? Porque às vezes nós vemos tantas brigas, dissensões, discussões para resolver certas coisas na igreja. Eu vim de uma igreja batista que discutiu quase 1 hora a cor do balde que tinha que comprar para a igreja. Isso existe, irmãos. E coisas piores ainda continuam existindo no meio religioso. E a terceira citação que eu vi sobre a publicação dessa frase do Tozer foi de um líder que depois eu fiquei lendo numa outra postagem. Uma igreja pentecostal, um líder de uma igreja pentecostal, confidenciou uma vez para uma outra pessoa: a fraqueza do nosso movimento é que não nos sentimos confortáveis quando Deus não está agindo. Então tendemos a improvisar, em vez de cair de joelhos, esperando pacientemente por Ele, fazendo as perguntas certas. Por que nós não estamos vendo tantas conversões como deveriam existir? Me entristece às vezes ver alguns pastores abrindo o púlpito para líderes de empresas trazerem conceitos para dentro da igreja como se a igreja fosse um negócio. E aí você assiste uma live, aí você não sabe se é um culto ou se é um seminário de empreendedorismo. E tem muita gente indo para essas igrejas. Alguns meses eu fui visitar uma igreja batista em São Paulo, que começou com 30 pessoas numa garagem. Depois de 8 anos, eles são mais de 4.000 pessoas. Eles se alinharam com um movimento de igreja chamado Igrejas Irresistíveis. Numa igreja lá em North Point, Atlanta, nos Estados Unidos. O filho do pastor da primeira igreja batista resolveu sair um dia com alguns jovens e começar uma igreja nova. Porque era uma igreja muito tradicionalista. Andy Stanley, se alguém nunca ouviu falar. Stanley era o pai. E ele saiu, ele teve coragem e saiu. E começou uma nova igreja. E Deus abençoou essa igreja. E Deus tem abençoado inúmeras igrejas ao redor do mundo. Porque querem que a presença de Deus seja a coisa mais importante na vida da igreja. E eu espero que a Igreja Batista Central possa abrir os olhos. Se vocês querem viver muitos anos ainda para a glória de Deus, para que essa igreja seja uma igreja irresistível, não aos olhos do mundo, mas aos olhos de Deus. Para que ela esteja conectada com a vontade de Deus. Para que aqui vocês possam tocar a música que o Espírito de Deus quer que toque. Para que Deus possa inspirar corações, trazer nas suas emoções aquilo que Deus quer despertar. Irmãos, o cristão precisa ser contrário às suas emoções. Eu lembro que tinha até uns folhetinhos demonstrando que as emoções tinham que ficar em último lugar. O nosso movimento batista também foi influenciado pelo racionalismo do século XVII. O reino de Deus não consiste em ideias, em palavras. O reino de Deus é poder, queridos. Amém, irmãos? O reino de Deus é poder. E muitas vezes nós temos invalidado o poder de Deus com o nosso tradicionalismo, com as nossas disputas de poder, com o nosso formalismo, com o nosso engessamento.
do que nós achamos que é o culto certo para Deus. Eu gostei da honestidade desse líder pentecostal. Nós temos que ser sinceros para Deus. E eu me lembrei que a Igreja Batista Central tem que se tornar como uma criança de novo. Vocês estão celebrando a maturidade, mas a igreja tem que se tornar como uma criança, porque Jesus disse que é das crianças que surge o perfeito louvor. Vocês querem louvar a Deus de todo o coração, queridos? Vocês querem louvar com sinceridade? Com zelo, com paixão. Se torne como uma criança. Eu lembrei da música do David Keelan. Quero ser como criança. Porque às vezes nós queremos crescer, nós queremos amadurecer e nós nos tornamos independentes. Eu até brinco, né, que a gente vai envelhecendo, a gente vai se tornando uma criança, né? Tem o meu sogro, né, que precisa ser cuidado. Nós vamos nos envelhecendo, nós vamos nos tornar como uma criança. Às vezes mimados. Mas Deus não quer que nós sejamos crianças mimadas, crianças egocêntricas. Ele quer que nós sejamos crianças que dependem, que gostam da presença do Pai. Eu me lembro de uma experiência do grande evangelista D.L. Moody. Ele conta que um dia estava no escritório dele e o filho dele pediu para pediu para ficar com ele. Moody disse que o seu filho só queria ficar ali brincando do lado dele. Mas ele queria estar perto do Pai. E eu pergunto, será que nós como filhos de Deus, nós queremos estar perto do Pai? Deus, eu quero fazer outras coisas, mas me deixa ficar na Tua presença. Lembrei de uma canção, não sei se fica a dica aí. Nos deixa ser a geração daqueles que buscam a Tua glória mais do que a própria vida. Sem Ti não irei, não me faça sair da Sua presença. Me lembrei de Moisés, Deus, não me faça sair daqui se o Senhor não for comigo. Começa até a arrepiar. Ontem eu estava na rua e eu comecei a chorar e arrepiar porque isso tem me incomodado. Falei, Deus, eu quero que a Sua presença esteja comigo e que tudo que eu fizer seja com base na Tua presença e o Seu poder manifestando em mim. Eu quero ver a Sua glória, assim como Moisés ansiou ver a glória de Deus, eu anseio ver a glória de Deus manifestando na igreja nos nossos dias, querido. Eu não quero participar de um culto onde, certa vez um virou para o outro e falou assim, ó, nossa igreja é tão unida, nós nos congelamos juntos. Eu participei de uma igreja que não podia bater palma, que não podia nem marcar ritmo com os pés. Eu participei de uma igreja assim. E olha que eu vi a igreja central, nem era aqui ainda, né? Era na Afonso Pena, quando o ex-padre, Aníbal, não, o outro padre que se converteu, que veio aqui em Berlim pregar. Teve a passagem de um grupo aqui do seminário interdenominacional, não sei se você lembra, não sei se você estava aqui nessa época, Dani. Yanstin. Colocaram um trailer lá no fundo lá e o pessoal cantou aqui músicas que mexeram com aquela geração. Nós continuamos a cantar inúmeras músicas. Jovens seminaristas que viajam pelo país. E eu me lembrei da oração do presidente Abraham Lincoln, que dizia, sem Ti, Senhor, preciso fracassar. Sem a presença de Deus, nós vamos fracassar, porque Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Se a Igreja Batista Central quer continuar vivendo o propósito de Deus, entendendo que o Espírito Santo é a pessoa de Deus, que precisa ser reconhecida. Houve um tempo na nossa história que nós tínhamos medo de falar do Espírito Santo nas nossas reuniões, por conta do movimento carismático, do movimento que trouxe divisão na nossa denominação. Muitos nem podiam falar do Espírito Santo. Ele ficou esquecido. Mas eu quero dizer que Deus está levantando novamente a lembrança de que Ele está aqui.
o Espírito Santo está aqui porque Ele é o nosso Consolador. Ele está aqui para consolar os nossos corações. Ele está aqui para gerar frutos. O Espírito Santo que gera frutos. Como é que eu vou gerar frutos espirituais se eu nem considero a sua presença? Então, a ausência de frutos na nossa vida tem que nos levar a pensar sobre isso, irmãos. Será que nós temos ofendido a pessoa do Espírito Santo? Nós temos entristecido Ele? Ele quer gerar alegria nos nossos corações. Davi, quando pecou, ele diz: Deus, restaura a alegria da minha salvação. O Espírito Santo estava ali gerando a lembrança. Quando a igreja perde a lembrança de Deus, Deus vai ter que trazer certas angústias. Deus sabe como fazer o seu povo lembrar. Deus levou o seu povo para o cativeiro, porque esqueceu dele. Mas não importa qualquer que seja o seu pecado. Nós não somos muito diferentes do povo dos dias de Ezequiel, aquele povo idólatra. Nós não somos muito diferentes daquele povo. Mas eu quero dizer que Deus te ama. Deus ama a Igreja Batista Central do jeito que ela está. Mas Deus quer transformar essa igreja. Deus quer transformar essa igreja para que ela seja um lugar onde Deus possa manifestar a presença dEle. Para que muitos possam conhecer que Ele não divide a glória dEle com ninguém. E por isso, nós precisamos reconhecer os nossos pecados. Mas deixe eu te dizer uma coisa. Cristo foi tratado como se fosse aquele que buscava segurança em algum lugar além do Pai. A expiação de Jesus cobriu todos os nossos pecados, todas as nossas idolatrias que você cometeu antes, hoje e talvez venha cometer. Porque eu creio nesse Deus que fez uma obra completa na cruz. Nós podemos olhar para Ele e saber que Ele fez tudo que nós podemos obter para termos uma vida piedosa. E eu queria encerrar pedindo para você abrir a sua Bíblia no livro de Salmos. Lá no número 145, eu queria ler esse salmo com vocês, que dá um vislumbre da presença gloriosa de Deus, que nós precisamos lembrar constantemente. Vamos ficar em pé nesse momento? Vamos ficar em pé todos juntos? Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração, e anunciarão as tuas obras, as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos teus feitos terríveis. E contarei a tua grandeza. Proferirão abundantemente a memória de tua grande bondade. E cantarão a tua justiça. Piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino, e relatarão o teu poder, para fazer saber aos filhos dos homens as tuas proezas, e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno, o teu domínio dura em todas as gerações. O Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti e lhes dá o seu mantimento a seu tempo. Abres a tua mão e farta os desejos de todos os viventes.
Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e o salvará. O Senhor guarda a todos os que o amam, mas a todos os ímpios serão destruídos. A minha boca falará o louvor do Senhor, e toda a carne louvará o seu santo nome, pelos séculos dos séculos e para sempre. Amém? Eu espero que eu tenha instigado você um pouquinho. Feche os seus olhos agora, por alguns instantes. Os olhos de Deus estão atentos, passando por toda a terra, para encontrar aqueles que têm um coração íntegro. E nós sabemos que por nós mesmos nós não vamos conseguir amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Porque são tantas coisas que competem hoje com a presença de Deus. Tantos atrativos, tantas distrações, tantas imagens erotizantes que chamam a nossa atenção, que procuram cativar o nosso coração. Mas nós podemos clamar a Ele pela ajuda, pelo auxílio do Espírito Santo. Porque até mesmo nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos que nós não conseguimos articular em palavras. E não é falar uma língua estranha, não tem nada a ver com isso. Mas é porque o Espírito Santo sonda a nossa mente e o nosso coração. E Ele sabe que quando somos fracos, Ele está aqui para nos levantar, porque Ele tem todo o poder, Ele tem a força para levantar aquele que não tem mais nenhum vigor. Ele renova as forças daquele que está cansado. Aquele que se sente abatido, Deus vai erguê-lo. Assim como levantou Jó do seu sofrimento, da sua montanha de cinzas. O Espírito Santo é capaz de levantar a igreja nos nossos dias. Deus quer soprar um novo fôlego de vida espiritual nos seus membros. Respire nessa manhã, enche os seus pulmões. Respire fundo, ansiando pela glória de Deus, para que Deus possa manifestar a glória dEle, de maneira inconfundível, para que nós não sejamos mais pessoas que vivem uma vida no automatismo, numa vida religiosa, sem alegria, sem o verdadeiro entusiasmo, para que nós possamos produzir frutos para a glória dEle. Que tudo que nós fizermos seja para que Ele seja reconhecido. E, ó Deus, faça brilhar novamente a sua luz sobre nós. Brilhe novamente o teu rosto sobre nós. E faça conhecido, ó Pai, o quão grande é o seu amor, a sua fidelidade pelo seu povo. Porque o Senhor anseia preparar a sua igreja, restaurar a sua noiva, para que ela seja pura, santa. Obrigado, Pai, pelos vislumbres que nós tivemos nessa manhã, pela exortação, pelo confronto, ó Pai, que a sua palavra nos traz, para não negligenciarmos, ó Pai, a presença do teu Espírito no nosso meio, para que Ele de fato possa operar aquilo que é a tua vontade.
E Ele é soberano, ó Pai, também para executar o Teu plano nas nossas vidas. Obrigado pela Igreja Batista Central que está comemorando essa data tão importante, essa data que marca um estágio de maturidade. Mas sabemos que ainda não alcançamos, ó Pai, essa maturidade que nós precisamos. E por isso ansiamos pela Sua glória. E nós, ó Pai, clamamos para que haja uma visitação especial do Senhor. A começar pela vida do pastor Fábio, ó Pai, a sua família, toda a diretoria dessa igreja, cada membro, cada pessoa que está chegando aqui. Que eles possam reconhecer, ó Pai, a Sua glória, a Sua presença nesse lugar. E que as pessoas não se conformem, ó Pai, e que possam confessar o pecado do tradicionalismo, e estarem dispostos a abandonar os seus ídolos, e experimentar um novo viver, Pai, em que o Seu nome seja engrandecido. E que o Senhor venha honrar, Pai, a obra que tantas pessoas dedicaram ao longo desses 65 anos aqui. A todos os líderes, mesmo com os seus erros e acertos, Pai, nós sabemos que isso não invalida, Pai, a história da Sua igreja. E que nos leve, ó Deus, a refletir como nós podemos ser participantes dessa glória do Senhor, para que a Sua igreja seja mais efetiva, afetiva, Pai, no decorrer dos próximos anos. E por isso, Pai, eu encerro aqui orando para que, Deus, o Senhor ouça essa nossa oração. Que o Senhor derrame um rio de água viva, Pai, aqui, para que pessoas possam Te conhecer, que sejam desprendidas dos seus vícios, das suas inclinações maldosas, que sejam transformadas pela Tua glória, Pai. E em nome de Jesus é que eu oro e Te agradeço. Amém. Dani, ou pastor, quem for ver aqui, pode se assentar, irmãos. Muito obrigado. Não sei se eu avancei muito, porque eu tenho que ir para Guari hoje, a minha agenda é um bate e volta. Obrigado aí pela oportunidade, pastor. Se alguns consideraram bênção, eu espero que hoje também seja um marco, seja uma bênção para a sua vida, essa mensagem, essa palavra. Obrigado.